Pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Madison, nós vamos estar conversando alguma coisa sobre o sistema de alimentação. O professor Giovanni pediu para mim acabar repassando para vocês algumas coisas. Eu vou tentar passar algumas coisas que eu tenho aqui. Inicialmente, eu tenho uma apresentação que é bem curta, tem 15 slides só, e tem uma completa, no caso do carburador, que são 60 slides. Aí depende, no caso, como é que vai ser a nossa interação e vocês tiverem algumas dúvidas, a gente vai estar tentando solucionar para vocês aí nessa hora que a gente vai estar conversando, tá? Bom, o professor deve ter colocado para vocês que o motor, igual vocês estão vendo, ele depende, no caso, de alguns sistemas auxiliares. E dentre, no caso eles, a gente tem o sistema de alimentação. Por que vocês estão falando de sistema mecânico? O mecânico, o técnico, de uma modo geral, tem que saber de onde que apareceu, por exemplo, o sistema de alimentação, tá? Esse sistema de alimentação, os primeiros que vieram, era, no caso, os sistemas mecânicos, que a gente está vendo aqui, e posteriormente, gente, a gente teve inserido aí os sistemas eletrônicos. Vocês vão ter, no caso, uma disciplina só de gerenciamento, que daí vai tratar propriamente dito do sistema de alimentação com o sistema já eletrônico, tá? E a gente, no caso, tem que aí pensar que vocês têm que entender porque isso aqui foi uma evolução. Então, todo o sistema mecânico, ou todo o sistema eletrônico, ele foi desenvolvido em cima do sistema mecânico, tá? De uma forma geral, se a gente pegar aqui um sistema mecânico, que é esse aqui para ciclo Otto, com carburadores, e se a gente pegar um sistema que é para os sistemas ciclo diesel, vocês vão ver que na verdade, umas bombas injetoras mecânicas, tá? Então, se a gente for ver aqui, gente, o sistema de alimentação ele é composto do quê? Primeiro, tanque. Por que eu tenho tanque? Tanque para me dar autonomia, tá? Não adiantaria eu ter um sistema de alimentação se eu não tivesse um tanque, tivesse lá um reservatório de meio litro, 1 litro. Então não teria uma autonomia. Então, quando a gente fala em autonomia para motores de combustão, ele vai ter que ter um reservatório, no caso de combustível, para, no caso, eu ter uma autonomia de combustível. Ou autonomia, por exemplo, do veículo. Se a gente pegar aqui e falar assim para vocês, eu tenho um tanque de 40 litros. A autonomia desse carro é fazer aproximadamente 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, esse carro ele vai ter uma autonomia com o tanque cheio de aproximadamente 400 quilômetros. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse reservatório para estar, no caso, alimentando o circuito. Aí a gente tem algumas coisas que vai fazer parte do sistema, tubulações, o tubo de enchimento. Aqui está falando em eletrobomba. Quando a gente fala em carburador, a gente tem carburadores que trabalham com eletrobomba, principalmente quando os carburadores grandes, por exemplo, para veículos que o consumo de combustível é alto. Então, uma eletrobomba, na verdade, se fosse uma mecânica, ela não teria capacidade de estar alimentando o circuito, tá? Consequentemente, ia dar falta. Então, em alguns casos, a gente usa uma eletrobomba, que seria, no caso, uma bomba de combustível elétrica. As tubulações podem ser metálicas, podem ser, no caso de polímero ou plástico, o pessoal fala aí, tá? Em alguns casos, quando ela tem movimento, pode ser, no caso, de borracha, tá? Só que a borracha ela tem que ser tratada para, na verdade, não ser corroída ou danificada aí pelo combustível. Tubulações, no caso de envio e retorno, e aqui está falando de eletroinjetores. Então, eu peguei uma imagem aqui que não representa o que a gente tem em sistema de alimentação. Aqui no lugar desse cara, teria que ter aqui um carburador, tá? Filtro. Aí existe N modelos, gente. Filtro, no caso, a maioria deles são filtros geralmente injetados de plástico,
e a parte interna são feitas com papel de microporoso, que segura aí materiais até 5 microns. Uma pergunta, pessoal, estão escutando o que eu estou falando? Só me dê um retorno, que sim ou que não. Alguém está com um microfone? Ou possa falar, uma luz aí que está escutando. Ó, ok, beleza. Então tá jóia. Aí, gente, a gente tem aqui o carburador que todo mundo conhece. A princípio, esse carburador é um carburador duplo estágio, né? Ele tem, no caso, um afogador no caso termostático, que ele depende da água, por exemplo, do motor para ele abrir a borboleta, no caso aqui de afogamento. O segundo estágio dele é com, no caso, cápsula de vácuo, então para fazer a abertura do segundo estágio. E esses outros, no caso que vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é uma válvula que regula, um carburador que regula a marcha lenta através de um solenoide eletromecânico, né? E esses solenoides aqui é, no caso, para permitir a passagem de vácuo em algumas situações da configuração do trabalho, por exemplo, da nossa válvula, tá? Aqui ele está falando que é uma válvula corretora, no caso, a rotação da marcha lenta, e aqui o corretor de rotação da marcha lenta. Então, esse aqui, os dois, ambos são um eletropneumático, o outro, no caso, é eletrovácuo, tá? E vai estar acionando aí o conjunto. Bom, o que a gente pode fazer? Esse cara aqui, eu vou deixar ele à parte para nós, no caso, vou estar compartilhando outra página para vocês entenderem um pouco melhor a questão, por exemplo, da parte de carburação. Porque esse cara, por mais simples que a gente veja aqui, do jeito que ele é, gente, vocês vão ver que ele tem 6 sistemas dentro, no caso, dessa pecinha aqui. E para que o motor funcione perfeitamente, ele tem que esses 6 sistemas têm que estar funcionando perfeitamente. Então, isso aqui é bom que ele esteja em perfeitas condições. Limpeza, geralmente, é um dos fatores que faz com que esse cara, no caso, mantenha um funcionamento adequado, tá? Se por acaso tiver obstrução, sujeira, alguma coisa em algum local aqui, vocês vão ver que ele vai ter alguns problemas. Eu vou compartilhar outra página com vocês aqui, só para a gente, no caso, ter uma definição um pouco melhor, tá? E eu havia falado para vocês que existem carburadores que são, no caso, um pouco diferente. Então, esse aqui que está mostrando para vocês é um Holley, é um quadrijet. É usado aí em veículos de alta performance, tá? Só que, de um modo geral, gente, tanto um quadrijet, um bijet ou um monoponto, monocorpo, vocês vão ver que eles funcionamentos no caso deles são idênticos. Não muda, no caso, nada um em relação ao outro, tá? Então, de uma forma geral, dentro, na parte interna, vocês vão ver que ele funciona igual, tá? Então, a gente tem aqui, qual que é o objetivo de um carburador? O que é um carburador? Ele, na verdade, transforma o líquido em gás, tá? Ou ele mistura o líquido ou combustível com ar, tá? E facilita, no caso
dessa forma a queima dentro da câmara de combustão. Então, é onde que a gente vai ter, no caso aí, a mistura estequiométrica e dentro da câmara a gente vai correr a queima no caso do sistema, tá? Geralmente, gente, quando vocês precisam de mais ou menos potência, vocês vão precisar, no caso, que esse carburador debite ou coloque mais combustível, tá? E, logicamente, a entrada de ar tem que ser favorável. Não adianta eu colocar gasolina só e continuar com a mesma entrada de ar. Então, vocês vão ver que ele precisa ir se equalizando, ou se eu deixando uma mistura estequiométrica mais próxima possível uma da outra, tá? Em relação a isso daí. Então, é melhor que, na hora que for fazer esses regimes, a gente está verificando qual que é o consumo ou a emissão que está tendo dado no caso desse carburador. Mesmo um carburador, ele vai ter controle de emissão também, gente, tá? A carburação aqui, ó, é o que eu falei para vocês, é o processo de misturar ar e combustível, tá? Começa dentro do carburador, porque o carburador, o que o motor faz? O motor aspira. Quando ele aspira, ele vai misturando a gasolina e o ar que a gente está, no caso, puxando para dentro do motor, tá? E o carburador vai fazendo essa alimentação, no caso do combustível, tá? E o que pode influenciar? Pressão atmosférica, tá? Quanto mais alto, mais baixo, ou a nível de mar que a gente tiver aqui, então vai dar diferença no caso de alimentação. Filtro de ar, com ou sem obstrução, na verdade, a maioria das vezes tem que ser o mínimo de obstrução possível. O tipo de carburador, o coletor de admissão, que é o formato ou a geometria que a gente tem desse coletor. Comando de válvula. Vocês aí que estão fazendo, não ter falado o comando mais bravo, o comando mais manso, o comando, no caso, padrão que o pessoal está usando. As válvulas, a ignição e o estado geral de conservação do motor também, no caso, vai estar influenciando, tá? E aqui fala em sistema de arrefecimento, porque geralmente quando começa a funcionar, no caso, o sistema, se você começa a dar mais débito, logicamente vai aumentar, no caso, aquecimento, porque vai ter uma queima mais efetiva. E aí uma alimentação, no caso de combustível. Toda vez que você pegar um carro de performance, vocês vão encontrar que ele vai beber muito mais. Então, isso não tem uma fórmula mágica que vai segurar e falar assim, olha, esse carro vai andar, vai ter uma performance ótima no caso do motor e não vai ter consumo. Tá? Tanto um carro carburado quanto um carro, no caso, já com sistema de alimentação eletrônica, tá? Com controle eletrônico. Então, a função principal, no caso, é fornecer a mistura, tá? E ele fala que é finamente pulverizar. Então, o que é pulverizar? É quando ele injeta. Então, na verdade, eu tenho dentro do carburador algumas coisas que faz fazer injeção e tem outras que ela vai, no caso, ela vai formar um vapor em função da velocidade de aspiração do motor, tá? Então, quanto mais rotação vocês derem, mais rápido ele vai aspirar o motor para dentro da câmara, no caso de combustão. E, consequentemente, tá? Uma melhor pulverização. Quanto mais pulverizado, melhor vai ser a queima, tá ok? Então, aqui ela tem quatro, no caso, funções distintas: dosar a quantidade de combustível, dosar a quantidade de ar aspirado, misturar o combustível com ar em proporção exata, que é a relação estequiométrica, e pulverizar essa mistura ar-combustível para que ela seja queimada e vai ser aspirada para dentro da câmara de combustão. Tá? Pessoal, assim que vocês, se alguém tiver com alguma dúvida, por favor, pode parar e a gente, no caso, vai procurar tirar as dúvidas de vocês, tá? Porque não adianta a gente tocar para frente se tá com dúvidas em relação a isso daí, tá ok? Aspiração
gente, quando a gente fala em motor aspirado, motor turboalimentado, o que é a diferença entre um e outro? Aspirado é quando a gente não tem nenhum efeito ou alguma coisa que empurre o ar para dentro, tá? Então, o fluxo, ou a forma com que o ar, no caso, vai entrar dentro do motor, varia, no caso, de sistema para sistema. Então, eu posso ter um fluxo que pode ser ascendente, tá? Que o ar sobe arrastando, no caso, a mistura e joga para dentro da câmara. Um fluxo descendente, que ele desce, ou é aspirado para dentro do motor, empurra o combustível e o ar para dentro da câmara. E o fluxo horizontal, quando ele entra horizontalmente. Se vocês falarem assim, alguém já deve ter visto falar das Weber 40, 44, 45, todos esses são, no caso, fluxos descendentes. E existe desse mesmo carburador também, que é fluxo horizontal. Os ascendentes já são carburadores que estão meio em desuso, tá? Mesmo na época de hoje, a gente tem muita gente ainda que adota esse tipo de carburador para poder, no caso, fazer com que o veículo anda mais. Então, falar em muscular car lá, que é os carros, os americanos, eles usam muito ainda, no caso, sistema de carburação, tá? Aqui fala que o Brasil teve uma grande ascensão em relação à utilização dos carburadores descendentes, tá? E, no caso, em alguns casos eu tive horizontal. Então, são raros, mas a maioria deles aqui são descendentes. Normalmente, a gente tem duas formas de, no caso, encarar o nosso carburador. Quando eu tenho um carburador monoponto, igual a gente está vendo aqui, ó, ele tem três partes. Tampa, que é essa parte superior, o corpo, que é essa parte aqui onde está o carburador propriamente dito, e a base, tá? Que é o pé do carburador, que o pessoal chama, tá? E em outros casos, a gente tem tampa e corpo e base conjugada. Se vocês pegarem um carburador que nem o pessoal fala aí, dupla carburação, a maioria deles trabalham, por exemplo, com corpo e base conjugada, tá? Se você pegar um 2E, um 3E, um TLDZ, um BLFA, um DMPV. Então, são marcas, no caso de carburadores, ou modelos de carburadores que são utilizados, que foram utilizados, na verdade, né? E tinham essas características, tá? Tem muita gente hoje, na atualidade, gente, que não gosta de carburador, porque eles não entendem porque esse sistema é um sistema, no caso, mecânico. E você corrigir sistema mecânico, você tem que estar ligado, por exemplo, quando você vai mexer, por exemplo, num gargulante, num giclê, porque às vezes você altera todo o funcionamento, no caso do carburador, em função de você estar mexendo com alguma coisa assim, tá? Qual que é a diferença entre um carburador de corpo simples e de um corpo duplo? Então, se chegar lá, por exemplo, uma motocicleta, se eu pegar uma motocicleta, a maioria das motocicletas, elas têm o fluxo daquelas umas que não tinha injetado ainda, ela fluxo horizontal. E ela tinha um carburador que era, no caso, corpo simples, tá? Algumas motos de grande, no caso, cilindrada, que a gente às vezes tinha, no caso, carburadores com duplo corpo, tá? Mas nesse caso aqui, é importante falar para vocês que o mono e o multi, ele faz a mesma função. De repente, se eu tenho aqui, é que com o sistema duplo eu consigo, no caso, ter um aprimoramento ou a melhor regulagem, no caso do sistema, tá? E existiu alguns tipos de veículos que, na verdade, eles trabalhavam com carburação simples, só que com dois carburadores. Então, mudava aí essa configuração em relação a isso, e, consequentemente, gente, esses carros era mais ruim de acertar, por exemplo, o sincronismo desses carburadores. Se não acertasse, acelerava mais um lado do que o outro, ou mais um cilindro do que o outro, dava alimentação diferente, que o consumo disso ia lá para cima, tá? Então, alguns inconvenientes. Quantidade, no caso de mistura fornecida. Como é que eu tinha aqui? Ó? O carburador, via
de regra, gente, ele sempre vai ter uma cuba, que a gente chama. É um reservatório, um pequeno reservatório de combustível, onde fica armazenada ali uma quantidade de combustível para não dar falta na hora do funcionamento. E aí o que acontece? Quem que regula isso aí? É o que está mostrando aqui, uma boia. Tem uma boia lá, igual uma boia no caso de caixa d'água, por exemplo, que a gente tem. E começa a gastar, ela começa a baixar e daqui a pouco ela abre de novo, enche de novo, então fica fazendo esse ciclo vicioso, tá? E geralmente essa cuba é apontada para frente no caso do veículo, para não ter falta na hora que, por exemplo, estiver subindo, principalmente um declive, uma subida. Tá? Se eu fizer o contrário, às vezes, por exemplo, ela ficar para trás, na hora que você subir um declive, pode ser que aconteça de dar falta no caso de combustível. Aqui, o que depende do funcionamento do motor? Logicamente, a gente depende das passagens que a gente tem na parte interna, que são os gargulantes de Clay, que o pessoal fala tanto, mas o que comanda realmente a abertura e o fechamento, a maior ou menor aceleração, é a borboleta. Então, a borboleta de acelerador, quando você pisa no acelerador, ele vai ter, no caso, um sistema mecânico que vai abrir mais o ar ou fechar a entrada de ar. Então, consequentemente, eu vou ter, no caso, mais rotação ou menos rotação. Aí depende, no caso, como que você está andando com o veículo. A maioria das vezes a gente tem marcha lenta, borboleta fechada. Quando você começa a sair do local, começa a sair do estado de marcha lenta, indo para um estado, por exemplo, de meia aceleração, alta aceleração, você vai ver que essa borboleta ela vai chegar a um limite máximo, que ela vai abrir totalmente, tá? E aí eu vou dar o débito máximo de combustível para poder chegar à performance máxima do caso desse veículo com esse tipo de, no caso, de alimentação. Aqui eles falam da combinação de difusor e calibrador. O que vem a ser isso, gente? Na verdade, difusor e calibrador é isso aqui, ó. Esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, o que está em escuro em cinza é a carcaça, no caso do cara, do nosso carburador. Tudo que tiver em cinza. Aí eu tenho aqui o difusor secundário e eu tenho o difusor primário, tá? O que vocês estão vendo aqui? Ele tem uma característica como se fosse o quê? Um funil. Quando eu tenho um funil, eu acelero a entrada de ar, porque o motor está aspirando o ar para dentro, está puxando. Quando ele faz isso, gente, ao mesmo tempo que ele está aspirando o ar, por esses furos que a gente tem dentro do carburador, ele vai puxar o combustível também. Quando ele puxa o combustível, esse rosa que vocês estão vendo aqui é onde ele está pulverizando a mistura. E abaixo, no caso dessa borboleta que está aparecendo aqui, ó, que é, no caso, a nossa borboleta de aceleração, aqui embaixo vai passar a ser gás. E esse gás é aspirado para dentro da câmara de combustão, onde vai ocorrer o quê? A queima, tá? Por isso que ele fala que a combinação de difusor e calibrador possui algumas particularidades que devem ser conhecidas porque um pulverizador submetido diretamente à depressão não fornece uma quantidade de combustível proporcional à quantidade de ar que passa pelo difusor. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que pôr uma sobrealimentação. Alguns de vocês já viram assim, eu piso rápido no pedal de acelerador. O que tem que ser feito? O motor tem que responder, ele tem que levantar, né? Então aumenta a rotação. Mas já existiu alguns casos que o cara pisa no acelerador quando o motor está falhando, seja ele com um sistema mecânico ou um sistema eletrônico, ele dá aquela engolida no caroço. É a mesma coisa que ele está pisando no vazio e demora para responder. Então, o que vai acontecer? Nesse exato momento, gente, ele tem que ter algo que, no caso, jogue mais combustível, para ele manter, no caso, esse funcionamento, então. Então, só essa alimentação de difusor e calibrador não seria o suficiente. Então, entram outros sistemas, no caso do carburador, para que eu consiga manter alimentado esse sistema, tá? Então, consequentemente,
O ideal é que, na hora que vocês pisem no acelerador rápido, ele entre em funcionamento todos os sistemas que compensam, no caso, essa variação muito rápida da entrada de ar. Então, eu tenho, no caso, que aumentar a quantidade de débito de combustível, a quantidade de combustível que vai ser jogada lá dentro para ele aspirar, tá? E aí existem algumas estratégias que são utilizadas, tá? Então, a gente tem aqui borboleta fechada, a gente tem aqui uma fraca aspiração. Por quê? Quando eu tenho uma borboleta fechada, ela não deixa o ar entrar. Então, consequentemente, tá? A velocidade do ar é menor. Então, ele arrasta menos combustível. Então, a aspiração é fraca. Quando eu começo a mudar a posição, que eu começo a apertar o pedal de acelerador, ele começa a abrir ligeiramente a borboleta de aceleração. Quando ele libera ou abre ligeiramente, aumenta o quê? A depressão no difusor, tá? Começa a ser aumentada gradativamente, tá? E a mistura fornecida torna-se normal. Isso quer dizer que eu vou começar a jogar mais ar e mais combustível. Então, ela vai ter uma melhor dosagem. E uma forte aspiração, quase que totalmente aberta, a velocidade do ar é máxima no difusor. E nele, a depressão é tão forte que se produz uma chamada exagerada de combustão, de combustível. Então, o que acontece? Ele vai puxar demais combustível. Então, eu deixo que, falo que o meu combustível vai ficar excessivamente rica. Então, vai começar a gastar mais, tá? E aí, ele vai ter alguns processos que vão passar por dentro, no caso de obturadores, ou cara que vai limitar, no caso, a passagem de combustível, tá? Para não entrar exageradamente, no caso, a gasolina para ser queimada, tá? Então, tudo isso tem que ser visto nesse exato momento, na hora do caso do funcionamento. Ah, professor, mas como é que eu regulo, como é que eu calibro, no caso, um carburador? A maioria das vezes, gente, calibrar um carburador é quando você pega. Olha, eu tenho sei lá, um veículo 1994, tá? Ele era carburado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o ano, o modelo, tá? De qual montadora que é e a aplicação. E aí, essa tabela me traz todas as calibrações necessárias para esse carburador estar funcionando perfeitamente. E outra coisa que a gente tem que ver lá, que agora a gente não olha muito isso, é que se o veículo era a álcool ou se ele era a gasolina, tá? Porque mudava totalmente a regulagem ou, no caso, a calibragem, no caso do carburador, quando ele era a álcool ou a gasolina. Porque o álcool sempre vai consumir mais, gente. Ele consome mais que um carro, por exemplo, que é a gasolina. E essa sina, até hoje, mesmo os carros flex, ou os carros que foram injetados a gasolina, injetados a álcool, eles também sempre gastaram mais que um carro, no caso, totalmente a gasolina. Aqui ele está falando aqui, adotando-se um calibrador maior, obtém-se a mistura normal no primeiro caso, rica no segundo e muito rica no terceiro. E adotando um calibrador menor, esse calibrador que eles estão falando aqui é o Giclée, que todo mundo fala, ou falava lá. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O Giclée da moto, o Giclée do carro, tá? Para carro, hoje é muito pouca gente que fala desse jeito, porque foi assim, acabando isso tudo, tá? A moto demorou um pouco mais de tempo para, no caso, ser substituído os carburadores. Ainda tenho algumas motos rodando ainda que são carburadas, tá? Mas os veículos, só quem tem aí veículo mais antigo que tem alguns ainda que estão com carburador. Se vocês pegarem lá os Gol quadrado, essa linha quadrada da linha Volkswagen, todas elas utilizavam. Ah, peguei um Opala, que todo mundo adora, aí, ó, tem um Opala 6 cilindros. Opala 6 cilindros, a maioria deles aí, a não ser que você faça uma adaptação no sistema eletrônico. Mas o restante é todas elas, no caso, são carburadas, tá? Aqui, gente, ó,
os dois maiores fabricantes que a gente tem de carburadores, Weber e Brosol, tá? A Weber, ela chama de gargulante, difusor primário e difusor secundário. A Brosol, para não ser, no caso, uma espionagem industrial ou uma cópia industrial, Giclée, Venturi e difusor, tá? Então, o Venturi que eles chamam aqui é, no caso, aquele funil que eu falei para vocês, é o difusor primário. E o difusor secundário, tá? É onde sai a injeção, no caso de combustível, ou a pulverizado combustível. Aqui a gente tem aqui, ó, aonde que está, na verdade, o difusor primário e, no caso, o Venturi. Na verdade, o nosso Venturi está aqui, ó, esse cara que está mostrando aqui para nós. E o difusor primário é esse cara que a gente está vendo aqui, que é esse formato de um funil. Ele vem aqui, minimiza esse cara aqui e aumenta a velocidade. Então, a pulverização principal que a gente tem aqui, ele vem da cuba, passa pelo Giclée, passa pela manga misturadora, dessa manga misturadora entra ar aqui e ela é jogada aqui dentro. Então, basicamente, entrou uma quantidade de, no caso, ar e combustível. E aí, abaixo dessa borboleta de aceleração aqui, gente, ele vai passar a ser o quê? Gás, tá? Ou uma mistura que vai ter uma quantidade de ar e combustível suficiente para se inflamar, tá? Então, esse é o objetivo. O difusor secundário aqui, ó, então ele coloca aqui para vocês o difusor secundário é o que vai aqui dentro, ó. Então tá aqui, ó, esse difusor secundário a gente tem um afunilamento menor aqui, e esse difusor aqui é essa entrada. Então eu tenho o difusor secundário, ou difusor somente, que o pessoal está chamando aqui, né? Que seria essa parte aqui também, onde que vai estar aqui o injetor. Aqui tem mais algumas particularidades, gente, ó. Se a gente pegar aqui, ó, o Giclée principal rosqueado no carburador. Então, nesse caso aqui, ó, é um carburador que é fabricado pela, no caso, Brosol. E nesse caso aqui, que é rosqueado no porta, no caso Giclée, é um carburador feito pela Weber ou DFV, que o pessoal chamava muito antigamente esses carburadores. Quem comprou essa aí foi a Weber. A Weber hoje ela é uma empresa que ela faz parte do grupo Fiat, Magneti Marelli, todas elas pertencem aí no caso ao mesmo fabricante. E a Brosol, quem comprou foi a Álvares Spice, tá? Ela não fabrica mais carburadores hoje, ela fabrica mais componentes, por exemplo, como bomba, corpo de bomba, TBI, o carburador propriamente dito, ela não fabrica mais, tá? Alguém tem alguma pergunta, gente? Ninguém está com o microfone aí aberto para falar alguma coisa? Podem falar, gente, se tiver com dificuldade ou alguma coisa. Alexander, Arnaldo, Raul, Natan, Luiz Eduardo, tem alguma coisa para comentar? Não é porque não é o professor Giovanni que vocês não querem conversar. Podem falar, perguntar, gente. Que a aula sendo mais interativa fica melhor para vocês e fica melhor para mim também. Sem dúvidas. Inicialmente, gente, quando fala em carburador, todo mundo fala, não, qualquer um mexe. Tem muita gente que apanhou e apanhou muito de carburador. Porque o carburador, quando ele começa a dar alguns problemas aí, gente, até a pessoa achar o foco disso aqui, onde está o defeito, ele acaba apanhando um monte. Uma das situações que mais davam problema
para quem mexia com carburador, é quando esse eixo aqui, no caso da borboleta de aceleração, ela estava com folga. Que daí dava entrada de ar falso, e aí você não conseguia acertar a marcha lenta. Tá? Então, uma das situações, a primeira coisa que o cara pega um carburador, ele vai ver se tem folga, no caso, nesse embuchamento. E aí, todos esses canais que vocês estão vendo que tem na parte interna, na hora que for fazer uma limpeza, alguma coisa assim, o cara tem que, no caso, lavar muito bem esse cara aqui ou manda dar banho químico e, no caso, utilizar o ar comprimido, por exemplo, para desobstruir as guias ou os canais aí. Se tiver obstruído qualquer lugar desse aí com sujeira, alguma coisa, altera todo o funcionamento, no caso do carburador. Tá? E aí o camarada vai ficar apanhando. Isso é válido, por exemplo, para um carro, é válido, por exemplo, para uma motocicleta. Se você estiver mexendo com um motor estacionário também é a mesma coisa. Então, algumas coisas que tem que prestar atenção para não ter esse problema depois, tá? Aqui, ó. Ele tem um camarada que se chama giclê corretor de ar ou respiro da alta. Aonde que está esse cara aqui? Ó, se vocês forem ver aqui, ó, tá aqui, ó, giclê corretor de ar ou respiro da alta. Esse camarada aqui, o que ele está fazendo? O primeiro que aparece aqui, que é o gargulhante principal, ou giclê principal, esse cara aqui vai dentro direto da cuba. Quando o motor aspira, que puxa o ar para dentro aqui, ele vai sugar todo esse cara que está aqui dentro. Então, se ele estivesse sugando só, no caso, o combustível, eu teria um excesso de combustível. Então, eu coloco esse giclê corretor de ar ou respiro da alta aqui para ele emulsionar. Então, ele vai misturar ar e combustível para ser jogado aqui, no caso, nesse sistema. Se a gente fosse manter esse cara funcionando somente em marcha lenta, essa borboleta aqui teria que estar fechada, tá? E a mistura estaria passando por aqui, ó, nesse giclê aqui e nessa agulha que a gente chama, no caso, de regulagem da mistura, tá? A gente vai ver um pouquinho para frente ali como é que funciona esse cara. O calibrador de desifonagem, tá? É parecido ali, no caso, com aquele camarada ali que a gente viu anterior, só que a função é evitar a ocorrência de sinfonamento. O que é sinfonamento? A gente ter combustível e não, no caso, passar o combustível para dentro do sistema, tá? Então, se a gente, no caso, tivesse com isso aqui fechado e o motor só estivesse funcionando, ele ia aspirar todo esse combustível aqui de dentro da cuba, tá? Isso que é o sifonamento. Então, quando ele tem essa entrada de ar aqui, ele não permite, no caso, quando eu estou em marcha lenta, ele puxar todo esse combustível dentro, no caso, da cuba do carburador, tá? O grande sacada, por exemplo, para vocês mexerem com esses caras aqui, é ver folgas ou desgastes mecânicos, tá? E verificar as calibrações. Que tem aqui. Aqui essa é uma calibração, aqui uma calibração, aqui o giclê, tá? Tanto de um quanto do outro são calibrações. Se tiver alterado esse cara aqui, vocês vão ter que, no caso, corrigir, substituir, no caso, essas calibrações que estejam fora da medida, tá? Tinha muita gente que o mecânico, para acertar algumas coisas, às vezes estava ruim em baixa, ou ruim em alta, o carro, o que ele vinha aqui? Ele pegava uma broca fininha e furava, no caso, isso aqui. E alterava todo o consumo, no caso do carro, tá? Quando ele fazia isso. E geralmente, quando o cara ia fazer uma troca ou mexer de gasolina para álcool, eles vinham lá, tinha que abrir e aumentar a quantidade de combustível para ser alimentado. Então, geralmente, o pessoal ia lá e alterava esses orifícios calibrados que eles tinham, no caso, no sistema, tá? E aqui agora, gente, propriamente dito, a gente entra, no caso, nos sistemas do carburador. Quer ver? Ó, vou fazer algumas comparações para os senhores. Se você pega um carro hoje, na atualidade, tá? Da partida, tá?
Na hora que você der a partida no carro, o que acontece? Ele não parece que está acelerado? Ele acelera um pouco, porque o carro está frio e ele vai ter que, no caso, funcionar por um determinado tempo, até, no caso, o motor entrar em funcionamento espontâneo e tiver no aquecimento, no caso, normal. A gente chamava isso de partida frio. Então, toda vez que eu for dar partida num veículo, eu tenho que sobrealimentar ele. O que é sobrealimentar? Eu jogar mais combustível do que o normal. Quando eu jogo mais combustível que o normal, o que vai acontecer? Ele, na verdade, vai melhorar aí, no caso, o funcionamento quando o motor está gelado, tá? Porque a tendência do líquido, quando a gente está com o motor frio, é condensar, gente. Quando ele condensa, fica mais ruim dele inflamar, pegar fogo. Então, a estratégia que os caras faziam, o que era? Eu sobrealimentar. O que é sobrealimentar? O camarada puxava, no caso, o afogador, ele fechava a entrada do carburador, e na hora que ele fechava a entrada do carburador, ele acelerava um pouco a borboleta de aceleração. Na hora que você desse partida, ele injetava ou puxava mais combustível e deixava a mistura mais rica. Na hora que ela deixava mais rica, quando estava acelerado o motor, ele erguia a rotação até um ponto que, no caso, vocês teriam que esquentou um pouco, ou ele voltava para um sistema termostático, ou você voltava para um sistema pneumático, ou mecanicamente, você voltava ele para ele voltar a funcionar legalzinho. Porque se você deixar ele afogado, o que vai acontecer? O carro vai alimentar tanto, afogar tanto, que mata o funcionamento do motor, tá? Ele não vai ter capacidade de queimar aquele combustível que está sendo injetado. Tá? Então, o sistema de partida frio, ele facilita, no caso, a inflamação do combustível ou o funcionamento inicial do motor quando o motor está frio. Tá? Eu tenho estratégia, mesma coisa para os sistemas injetados hoje. Tá? Aí ele fala aqui que durante, no caso, a partida, a depressão gerada pelo motor arrasta o combustível. Então, quando você fecha aqui, ó, você fechou essa outra borboleta, que é a borboleta fechada do afogador. Então, quando não entra ar, ele vai puxar mais gasolina. Quando ele puxa mais gasolina, eu deixo a mistura mais o quê? Rica. Quando eu deixo a mistura mais rica, ele puxou o afogador e vai acelerar um pouco essa borboleta de baixo. Então, ergue a rotação. Então, quando ele pega, no caso, afogado, que a gente chama, com excesso de combustível. Então, ele pega mais fácil. Só que você também não pode manter o carro funcionando por muito tempo afogado. Tá? A estratégia da injeção, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o débito, no caso de combustível, quando o veículo está frio. Então, ela tem um sensor de temperatura que vai identificar que o motor está frio. E nesse exato momento vai mandar o sistema de injeção, vai falar assim, olha, o teu carro está gelado, injeta mais combustível. Ele vai injetar mais combustível e, consequentemente, vai, no caso, inflamar mais fácil, no caso, a mistura. Tá? Só que na eletrônica isso funciona melhor porque o sensor ele trabalha com sinal elétrico. Quando o sensor, no caso, identificar que está quente, já ele manda para a central e a central deixa, no caso, de alimentar mais combustível. Tá? Enquanto que no sistema, no caso, mecânico, a gente tinha que, ou você tinha que voltar o afogador, ou ele teria que desafogar pneumaticamente, ou por um sistema térmico, que às vezes enroscava por ser um sistema mecânico, isso, aquilo, e enchia de problema, gente, tá? Ia ter um monte de problema. A abertura positiva do afogador é aquilo que eu falei para vocês, que ele vai ter que abrir um tanto na hora que vocês puxarem. Então ele está mostrando aqui, ele tem um calibre que o cara está ajustando. É um lugar que vocês vão ter um parafuso lá que vocês vão regular, tá? Então você puxa o afogador totalmente, na hora que você puxar o afogador totalmente, tem que acionar essa borboleta de aceleração. Se ela não acionar a borboleta de aceleração, eu tenho que calibrar ou regular isso daqui, tá? Isso é adequado. Abertura da borboleta do afogador após a partida. Isso quer dizer o quê? Aqui, ó, esse cara aqui, ó, o push down que tá falando aqui, ó, o pull down, ele
no caso, na hora que funcionava o motor, aumenta a aspiração, então essa borboleta ela começa a ficar abrir e fechar, para não deixar, no caso, totalmente, no caso, o quê? Afogado o sistema. Então, seria, no caso, uma partida frio automática aqui, tá? Com um sistema termostático. E essa pull down aqui é o desafogamento, no caso, ia mandar uma depressão. Se vocês pegarem aqui, esse cara subiu aqui, aumenta a depressão na parte, no caso, de baixo. Isso quer dizer que ele começa a aspirar aqui, puxa esse diafragma vai abrir essa borboleta e vai deixar entrar mais ar. E, consequentemente, aumenta a rotação. Afogadores em carburadores duplo corpo, ele só tem no primário. No secundário não tem afogador. Porque quando vocês funcionam o carro a primeira vez, ele só aciona o primeiro estágio. Esse segundo estágio, ou o segundo corpo, ele só vai funcionar quando o motor tiver uma aceleração média alta. Nunca ele vai acionar numa aceleração baixa, tá? Ou próximo da marcha lenta. Então tem que tomar cuidado em relação a isso daí, tá? Sistema de nível constante. Outra equiparação que a gente tem que fazer, tá? O que é um sistema de nível constante? A quantidade de alimentação para não dar falta. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ter um sistema que sempre vai estar com combustível para estar alimentando o funcionamento do motor. Vamos supor que esse cara não esteja funcionando. O que vai acontecer? Vai dar falta. Quando der falta, o motor vai falhar, tá? No sistema de gerenciamento, já com sistema eletrônico, tá? Ele tem uma bomba, no caso, elétrica ou eletrobomba, que vai sempre manter, no caso, o circuito alimentado com a pressão de combustível. E nessa linha tem um regulador de pressão. Esse regulador de pressão, quando ele fura, vai dar excesso também. Ou ele vai dar falta. Então, uma das coisas que tem que ser verificada quando a gente fala do sistema eletrônico é esse sistema, no caso de alimentação. No nosso caso, quando é carburador, o que eu tenho que verificar aqui? A agulha ou estilete, a cuba em si, que é esse reservatório pequeno, e a nossa boia. Essa boia aqui, se ela tiver com peso diferente do padrão original ou mais pesado, tá? Ou você pegou aqui e empenou essa haste, o que vai acontecer? Vai alterar a quantidade de combustível que eu tenho dentro da cuba. Se ela tiver muito baixa, tá? Vai encher demais essa cuba. E se ela tiver muito alta, ela vai restringir a entrada de combustível e vai dar falta de combustível na hora do funcionamento do motor, tá? Então, o sistema de nível constante também é importante. Aceleração rápida. O que é aceleração rápida? Então, eu estou em marcha lenta. Eu vou sair da marcha lenta e vou para o sistema de aceleração rápida ou plena carga. Então, existe um buraco, gente. Esse buraco, o que é? Quando eu piso rápido no acelerador, tanto na injeção quanto no carburador, se eu não der uma sobrealimentação, tá? Isso quer dizer, naquele exato momento que se acelerou rápido, entrou muito ar. Se você não jogar combustível, o que vai acontecer? Vai falhar. Então, o que ele faz? Ele injeta mais, no caso, combustível. Quando ele injeta mais combustível, gente, tá? Ele injetou mais combustível, ele compensa essa entrada, no caso, de a mais de ar. Então, por onde que vem esse débito a mais de combustível? Se a gente ver nesse desenho aqui, ó, o que aconteceu? A gente tem aqui um pistão de acionamento aqui, que esse é um pistão de um carburador DFV. O carburador Brosol, ele tem um diafragma, que é um pouco diferente disso daqui. O diafragma, ele vai fazer o quê? De um lado ele puxa, de um lado ele empurra, de um lado ele puxa, de um lado ele empurra. Esse cara é a mesma coisa. Quando ele desce empurrando. E quando ele sobe aspirando. Aqui, se vocês verem aqui, ó, tem uma válvula ou uma esfera. Essa esfera aqui, na hora que você subir, ela vai encher, no caso, essa câmara inteira de combustível.
Quando eu empurrar ela para baixo totalmente, a esfera vai cair aqui na entrada e vai direcionar esse combustível aqui nessa galeria. Direcionou aqui, eu tenho outra válvula de esfera, sobe ali, no caso, um contrapeso, abre essa passagem aqui, aqui eu tenho um tampão, ou às vezes eu tenho uma entrada de ar para não fazer a sifonagem também. Vem aqui, e aqui eu tenho, no caso, o quê? O meu injetor, ou o meu pulverizador de aceleração rápida. Tá? Tem muita gente que chama de injetor. Então, a quantidade de combustível injetada, a gente tem como, no caso, fazer a medida disso. Então, eu tenho quantos centímetro cúbico eu dou em 10 bombadas, quantos centímetro cúbico é cada aceleração do motor. Tá? Logicamente, quanto maior o motor, quanto maior o consumo, no caso de combustível, maior vai ser a injeção de combustível. E, consequentemente, o carro, o nosso veículo vai consumir mais. Tá? Então, para cada, no caso, tipo de motor ou cilindrada, potência que a gente tinha de motor, a gente tinha um tipo de carburador, gente. Não era um carburador para todos os carros. Cada carburador era utilizado para um tipo de veículo ou um tipo de potência que ele tinha, tá? Então, se vocês forem ver no mercado, tem um monte que foi utilizado aí anteriormente, tá? E essa injeção aqui, no caso de aceleração rápida, é para evitar, no caso, aquela falta de combustível na hora que você acelera rápido, que abre totalmente essa borboleta. Então, eu vou sair rápido com o carro, piso no acelerador, entra muito ar. Se não jogar combustível, o carro falha. Então, ele joga uma quantidade por esse setor aqui ou por esse injetor de aceleração rápida. Tá? Aquele lá a gente falou que era, no caso, com pistão, e este cara aqui é com diafragma. Lembra que eu falei para vocês? Ó, diafragma é uma bombinha. Então, de um lado ela puxa, do lado ela empurra. De um lado ela puxa, do lado ela empurra. Vai ter válvulas também igual ali dentro, por exemplo, de esfera, que direciona para vir aqui e injetar aqui no primeiro corpo, no caso desse carburador, tá? O primeiro corpo é o sempre que vai estar funcionando em baixa rotação. Eu só vou ter acionamento do segundo estágio quando eu chegar a uma velocidade média alta, tá? Nunca na velocidade média, nem na velocidade, no caso, baixa. Então, quando eu tiver uma velocidade média alta ou totalmente em plena carga, que ele vai estar funcionando os dois estágios. Se eu pegar um quadrijet, é a mesma coisa. Bijet, ou dois comandos aqui em baixa rotação e mais dois para alta rotação. Aqui como é que vai funcionar essa membrana? Então, se vocês forem ver aqui, ó, de um lado ele aspira o combustível de dentro da cuba, depois ele vai ter aqui uma válvula de retenção, ela empurra esse combustível, então ele puxou para trás e encheu. Empurrou, ele vai abrir isso aqui, joga, vem aqui, ó, e injeta aqui em cima, tá? Uma quantidade de combustível quando se necessário, somente quando é necessário. Alvos do jato, também isso aqui vai influenciar para a carburação. Fresta, difusor, raio de entrada, na parede, sobre a borboleta, fim do paralelo do Venturi, no fim do Venturi, paralelo do Venturi, sobre, no caso, a borboleta próxima do eixo. Então, cada um que vocês estão vendo aqui, ó, essa parte de injetor onde está fazendo a projeção aqui, cada um numa posição, ou cada carburador vai ter, no caso, essa especificidade e é controlado, ou quem fez esse desenvolvimento foi a engenharia na época, tá? Só para vocês entenderem. Tem muita gente que altera, coloca esse injetor maior ou menor, que vai aumentar a quantidade de débito. Se o carro está ruim para arrancar, por exemplo, às vezes você vem aqui e aumenta, no caso, o tamanho desse injetorzinho aqui, e aí melhora, no caso, para arrancar o veículo. A quantidade, no caso, em volume, então você vai usar uma proveta e vai dar a injeção e verificar aqui. Geralmente você colocava um funil embaixo para pegar todo o combustível para não dar perca, para cair dentro no caso da proveta.
Aqui o posicionamento, falou aqui, que a gente falou ali no caso do desenho onde que tinha que ser colocado, né? E aceleração rápida aqui, por exemplo, de um carburador corpo duplo. O que eu queria que vocês, no caso, enxergassem aqui é o seguinte, aqui, ó, se eu pegar à esquerda, aonde está em amarelo aqui esse pulverizador, vocês vão ver que esse cara aqui é um carburador. Daqui, desse cara para cá é um carburador e desse cara para cá é outro carburador. Só que o segundo corpo, ele não tem injetor da rápida e não tem sistema de marcha lenta, tá? Ele só tem, no caso, o sistema principal e o de sobrealimentação. Ah, professor, mas o que é sobrealimentação? Sobrealimentação, gente, é uma quantidade a mais de combustível que a gente coloca no sistema para o veículo chegar à máxima potência possível. Então, se vocês veem aqui, ó, fora de tudo isso, tem aqui um outro injetor. E esse cara aqui só vai funcionar quando você tiver com o motor esgoelado lá, sei lá, a 5.000, 6.000 RPM, tá? E aí ele vai estar puxando, através, no caso, que nem um tubo de pitô, tá? Puxando esse combustível via, no caso, esses caninhos aqui e jogando aqui dentro, no caso, para melhorar a performance do motor em alta rotação, tá? Esse aqui, toda hora que você pisar e despisar, vocês estão vendo que é um acionamento mecânico, ele vai estar acionando. Esse cara aqui, só quando eu estiver em alta. Tá? Marcha lenta, tá? Ou progressão. O que é marcha lenta e progressão? Marcha lenta é para manter o veículo funcionando em baixa rotação, gente. Tá? Quando eu no caso, ponho ele para funcionar em baixa rotação, o que eu tenho que prestar atenção? Que vai estar com a borboleta fechada e mesmo assim eu tenho que estar uma quantidade de combustível no sistema para manter o motor funcionando. E como é que eu consigo isso? Tá? O injetor, quando eu tenho um sistema eletrônico, ele vai manter a frequência de injeção mais baixa. Nesse caso aqui, são orifícios ou canais calibrados que vai ter um obturador, que é essa agulha que o pessoal fala, ó, o parafuso de regulagem da mistura. Então, essa agulha aqui, se eu apertar ela, eu fecho a entrada de mistura, e se eu abrir ela, aumenta, no caso, a quantidade de mistura. E existe mais um parafuso que não está aparecendo nesse desenho aqui, que é o que controla a abertura dessa borboleta. Porque eu vou lá, eu aperto o parafuso, ele vai abrir um pouquinho mais a borboleta ou fechar. Quando ele abre ou fecha essa borboleta, o que vai aparecer? Esses 3 furos de progressão. E quando ele começa a aumentar os furos de progressão, que outros furos para alimentação, ele começa a aumentar a quantidade, no caso, de mistura que vai estar caindo. Então, a rotação aumenta. Tá? A pior condição que a gente tem no caso do funcionamento do motor é quando o motor está em marcha lenta. Isso não só para o carburador, mesmo para os carros que são injetados. A melhor condição é quando a gente está com a plena carga, que todo o sistema vai estar funcionando, e aí, tá? Eu vou estar queimando todo aquele combustível injetado, certo? Aqui é de outro carburador, está mostrando a mesma função, ó, um giclê da marcha lenta aqui em cima. A mistura é aspirada, tá? Na hora que ela é aspirada aqui, se você pegar um canal aqui, ó, esse canal vem aqui, entra aqui no combustível, aqui vem ar, mistura aqui nesse giclê de marcha lenta, desce, vem no parafuso de regulagem da mistura, e aí eu faço a regulagem da mistura. Isso para o carburador, no caso, Browsol. Esse sistema aqui suplementar foi usado em alguns carburadores, nem em todos, tá? A gente chamava de bypass seco e bypass úmido, aí depende, no caso, o tipo de carburador, tá? Foram um artifício que o pessoal fez para motores que tinham um pouco mais de potência, para manter, no caso, o veículo funcionando, no caso, dessa forma. Sônico, aí é a forma como é que ele é alimentado, no caso, o sistema, tá? Esse cara aqui, ele vem diretamente, no caso,
Depois, no caso do calibrador, que é o depois do giclée, é chamado de tipo sônico. Aí tinha esses outros sistemas, monojet e bijet, que era uma característica que era usado nesse carburador Brosol, não foi usado na Weber. E as progressões, gente, aquilo que eu falei para vocês, quando começava a abrir a borboleta, começava a entrar outros furos, então começava a dar outro débito. Se a gente pegar essa borboleta fechada, ela só tinha débito pela agulha. Quando ela começa a abrir, ela começa a abrir outros orifícios e começa, no caso, melhorar. Então não tem um furo entre a passagem da marcha lenta para aceleração rápida ou para o sistema principal, tá? E quando dá esse furo, ocorre o quê? A falha. Interruptor, ele chama aqui, ou corte de combustível, era um sistema que, quando a gente tinha problema de pré-ignição nos motores, ou a gasolina, aquela gasolina azul que o pessoal falava antigamente, que era a gasolina que tinha um teor de octanagem diferente, tá? Então, às vezes eu desligava o motor e aí o que acontecia? O motor continuava funcionando. Esse cara aqui, como ele é um solenoide, ele faz o quê? Ele corta a entrada de combustível. Quando ele corta a entrada de combustível, deixa de funcionar. Muitas das vezes o pessoal queima esse cara aqui, daí o cara fica sem marcha lenta e o cara não sabe o que é. Aí o que o cara tem que fazer? Ele tem que tirar esse sistema aqui, testar, no caso, a resistência elétrica, no caso desse solenoide. Se o solenoide estiver comprometido, tem que ser substituído. Como isso saía caro na época, o que o pessoal fazia? Tirava esse sistema eletromecânico aqui e colocava um sistema mecânico só. Então, tirava e botava um giclée mecânico aqui, tá? Em vez de ser com solenoide. E outros aqui, ó, lá era interruptor da mistura. Esse outro modelo aqui é colocado em outra posição. E aquele lá foi interruptor, no caso, ó, da marcha lenta, porque ele interrompia o quê? O giclée. E aqui ele interrompia a mistura já pronta. O giclée estava aqui, ele descia, ó, passava para um canal lá e vinha aqui, e esse cara também era elétrico. Então, ele não tinha só um obturador aqui, onde passava e caía, no caso aqui, a entrada de combustível para o sistema aqui de marcha lenta, tá? Também foi pouco utilizado. De uma forma geral, gente, a marcha lenta era o calcanhar de Aquiles, por exemplo, que a gente tinha nos carburadores, tá? Onde eu não tinha muito controle, no caso da emissão, nesse aspecto. Então, foi um dos fatores aí que o pessoal também tirou de linha isso, porque eu tinha problema, por exemplo, aí com essa correção ou esse funcionamento no caso do conjunto, tá? Esse cara aqui, posicionador pneumático, geralmente a gente tinha que regular isso por causa do ar-condicionado, tá? Então, na hora que você acionava, tá? Ele tinha duas funções. Uma, ou ele alterava a rotação, porque você ligava, por exemplo, o ar-condicionado e aumentava a carga do motor, ou, tá? Em alguns casos, ele servia de kickdown para poder, no caso, segurar a desaceleração, gente. Então, se acelerava rápido, então o combustível injetava bastante, então ele tinha que ficar, no caso, queimando aquele resto de combustível que tinha sido acelerado. Então, às vezes, a rotação demorava para cair, tá? Em função da regulagem que era feita nesse cara aqui. Principalmente quando a gente tinha ar-condicionado. A regulagem do kick, como é que eles fazem aqui, ó? Ajuste da marcha lenta normal a 900 RPM, então deixava aí nessa faixa de 990 a 1080 para por causa do ar-condicionado. Regulagem da marcha lenta, gente. Normalmente o cara empurra esse cara aqui até o final, fecha e depois solta volta e meia. Isso inicial. E mesma coisa, a borboleta de aceleração você ajustava até fechar a borboleta totalmente. Fechava e depois, a partir daí, se precisasse fazer alguma alteração, você ia regulando aqui para deixar a rotação mais alta ou mais baixa, dependendo da situação que seria necessário. O parafuso, ou no caso aqui, o da mistura, que era o que fazia ajuste do CO,
vocês apertam, fecha ele e depois solta 2,5 voltas. Esse cara aqui soltava ele até você encostar ele na posição que estava totalmente fechada a borboleta, e a partir dali você começava a apertar ele para abrir, no caso, novamente esse cara, ou, no caso, se precisasse fechar mais para estancar melhor ainda a entrada de ar. Sistema principal, gente, tá? Esse sistema principal aqui é para, no caso, o veículo chegar a uma velocidade média alta. Então, é quase quando eu tivesse com aceleração plena. Tá? Então, está funcionando o sistema de marcha lenta, o sistema de principal, aceleração rápida, está tudo junto, tudo jogando combustível, tudo entrando aqui para dentro. Então, vocês estão vendo aqui, ó, entra combustível aqui, a hora da aceleração e desaceleração joga por cima. Então, nesse aspecto, está o sistema principal funcionando. Só que esse cara aqui mantém o veículo funcionando numa velocidade média alta, não a velocidade total. Então, quando entra, no caso, um sistema total, eu teria que ter o sistema suplementar ou de potência. Então, seria, no caso, alimentações a mais de combustível que eu teria para me chegar à máxima potência daquele motor. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? Um giclê principal, a manga misturadora e o pulverizador aqui máximo que joga aqui. Tá? Então, eu estou com a minha borboleta aqui não totalmente aberta. Ela está, no caso, quase que totalmente aberta. Então, ainda eu tenho ainda diferença de fluxo de ar. Se ela estancar e colocar o máximo, eu teria que jogar mais combustível. Então, aí entra o sistema suplementar de potência. Aqui, ó, o cara está falando que no carburador duplo, então nós temos um sistema de média alta até um certo estágio, depois ele abre o segundo estágio, porque ele vai acionar um sistema a vácuo, ele começa a abrir essa borboleta no sistema a vácuo. Aí eu consigo abrir as duas borboletas, e aí eu tenho a melhor distribuição de combustível, e logicamente eu vou conseguir, no caso, gastar menos com isso daí, tá? Aqui alguns exemplos que a gente tem no caso de acionamento, ó. Abertura mecânica da borboleta F1, F2 e elas duas totalmente abertas. Então vocês podem ver aqui que vai depender da articulação, no caso de elementos mecânicos. E a gente tem acionamento pneumático. Então o que acontece? Ocorre a depressão, aciona no caso a válvula pneumática, e ela vai desarmar esse cara e vai acionar aqui o segundo estágio para ele poder, no caso, abrir totalmente a borboleta do segundo estágio também. Suplementar de potência, aquilo que eu falei para vocês, quando eu jogo uma quantidade a mais de combustível no sistema, vocês podem ver que a borboleta está totalmente aberta, então eu vou estar jogando ou pulverizando uma quantidade a mais para ele chegar à máxima potência possível do motor. Tá? E nesse caso, eu estou enriquecendo, no caso, a mistura. Tá? Como o carburador já é todo calibrado, todos os furos deles estão todos já, no caso, todos eles já são dimensionados, ele vai chegar a essa máxima potência com o menos consumo possível de combustível. A não ser que o camarada chegue aqui e faça uma armada e vai lá e troca um giclê desse para um maiorzão aqui, daí vai aumentar, no caso, a quantidade. Então, nós vamos ter o débito por aqui, vai ter o débito, no caso de alimentação, por aqui, pelo sistema de marcha lenta progressivo, vai estar enchendo, no caso, todo o sistema aqui de mistura, porque vai estar aspirando todo esse ar para dentro, gente, tá? Aqui, algum sistema suplementar a vácuo, tá? Que daí depende, no caso, de carburador para carburador. Tem carburador Weber, tem carburador, no caso, Brosol, aí depende, no caso, dos modelos. Tá? Cada um deles aqui vai ter uma função. Então, nesse caso aqui, ó, ele tem aqui um elemento que vai acionar, vai liberar essa passagem de combustível aqui, ó. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai alimentar mais combustível aqui por esse sistema. Então, em vez de passar só por esse giclê, vai estar mais um giclê passando aqui em cima, porque ele tem um sistema a vácuo que está acionando aqui o conjunto, esse pistão, tá? E
O sistema a vácuo com membrana, aí eu tenho, no caso, uma válvula, no caso, com diafragma. Também que tem a função de jogar combustível a mais no sistema, tá? Para estar alimentando, retroalimentando o sistema. Então, eu tenho aqui uma passagem do giclê principal, é uma quantidade. Quando eu libero essa válvula aqui, ela vai dar uma passagem de combustível por dentro aqui, e ela vai jogar depois do giclê principal. Então, eu vou estar dando uma sobrealimentação, mais combustível para ser queimado dentro, no caso do motor. Isso aí são estratégias que foram utilizadas, e aí foi porque também uma das formas que o pessoal tirou essas partes mecânicas, porque chegou a um ponto de limite que não tinha mais como calibrar mais isso, gente. Então, os motores foram, em relação à legislação, não tinha como, no caso, mais eu calibrar isso. Então, a única situação foi passado um elemento mecânico, que era isso daqui que a gente tinha, que era um carburador, funcionava bem, não é que não funcionava, funcionava bem, mas ele não estava dentro, do caso, dos acordos com em relação à legislação. Aí teve que sair, no caso, porque o índice de emissão desses caras aqui era muito alto. Eu tinha lá índice de CO em torno de 7%, 6%, tá? Que na verdade seria o monóxido de carbono e hidrocarbonetos, que era também alto. E quando a gente colocou a injeção, a gente jogou isso aí próximo de zero, para vocês terem ideia. Hoje eu tenho lá emissão de CO em torno de 0,03%. Então, na casa centesimal, muito baixo. Tá? Então, e ainda continua poluindo. Então, a tendência depois disso aqui é os carros aí com combustíveis ou alternativos ou elétricos ou híbridos para diminuir tudo isso aí. Tá? Se for elétrico, a gente ainda tem a cadeia, no caso de produção, que vai consumir alguma coisa, tá? Mas é menos poluente que um motor térmico, aí, que é esse que carburado ou alimentado aí, térmico que a gente tem hoje, roda. Sistema suplementar de potência, por exemplo, aqui também a vácuo no carburador duplo. Então a gente tem aqui, ó, uma alimentação, uma retroalimentação. Vocês podem jogar aqui, ó. Esses caras aqui, ó, tá alimentando e vai jogar aqui no caso, no primário. E esse cara que tá vendo por aqui, ó, que é um tubo que vai diretamente na galeria, no caso da cuba, ele vem para o secundário, tá? A gente chama aí, no caso, que é um sistema também aerodinâmico, tá? Por causa do funcionamento do motor. Então, ele mostra aqui, ó, só é um tubo ligado, sistema suplementar aerodinâmico, diretamente na cuba, e na hora que tiver aspirada, a borboleta totalmente aberta, ela puxa esse combustível por aqui, ó, por esse canal, e joga dentro da câmara de combustão. No caso, para ir para dentro da câmara de combustão. Isso aqui só foi usado, no caso, nesse carburador da Brosol. O Econostat também é um sistema que joga combustível a mais aí no primeiro estágio. E suplementar aerodinâmico do... Como é que tá o senhor? Do carburador Brosol 3034, um BLFA aqui, ó. Então, mostra aqui onde que era feito isso, através de diafragma também. Gente, seria isso. É mais a título de vocês conhecerem. Hoje, para vocês que estão entrando no mercado agora, é conhecer algumas coisas de carburador. Não é um bicho de sete cabeças, só que se vocês tiverem que calibrar, vocês vão ter que ter a tabela de calibração e a limpeza. Se vocês não souberem fazer, tá? Desmontem, separem as peças do primeiro estágio, segundo estágio. Se for um carburador que tem um estágio só ou um corpo só, vocês não vão inverter nada. Vocês só vão aferir com aquela tabela e acabou, gente. É só isso, mais nada, tá? Existe alguns carros aí no mercado que o pessoal gosta dos carros antigos, e quem gosta de carro antigo acaba, no caso, utilizando isso daí, mas é um negócio, uma tecnologia que essa não volta mais. Isso aí, sem sombra de dúvida, pela legislação, não tem como mais o pessoal utilizar esse tipo, no caso de tecnologia. Tanto os carburados, quanto os motores diesel, a bomba injetora, que vocês vão ter alguma coisa também, vamos falar essa semana sobre bomba injetora para vocês. Não sei se vai ser eu, se vai ser o próprio Giovanni, mas para vocês estarem entendendo, tá? Pergunto para os senhores, ficou alguma dúvida, gente? Porque é o seguinte,
Eu tenho aula agora às 3h30, também com outra turma. Carlos, Alexander, Luiz, Arnaldo, Raul, Natan. Tem alguma dúvida? A aula foi, no caso, gravada, gente. Eu vou colocar no YouTube lá para passar para o professor, ele vai pôr lá para vocês, tá? Tá disponibilizando, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, tá ok? E me coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem sentar para a gente conversar depois que a gente estiver retornando e falando sobre isso aí. É um assunto que eu conheço um pouquinho, porque eu trabalhei muito com esse negócio do carburador na minha época, quando eu comecei com a mecânica. E é um negócio que, para quem gosta de velocidade, que mexe com esses carros mais maiores, aí, que quer carro para andar, tem que conhecer um pouquinho, senão não vai em lugar nenhum, tá? Seria isso, gente. Hoje, a gente volta a conversar, acho que isso na quarta-feira, acho que na quarta, né? E vamos falar um pouco sobre a parte de alimentação de motores diesel daí, para vocês entenderem também como é que é feita a parte de alimentação do sistema diesel. Tá ok? Qualquer dúvida, gente, pode mandar aí no grupo que a gente, no caso, está auxiliando vocês. Tá ok? Então, seria isso. Eu tenho outra turma agora para mim estar atendendo também. Então, uma boa tarde para vocês e se cuidem. Luiz, você entrou agora, nós já terminamos. A aula está gravada, eu vou colocar no YouTube lá para você, tá legal? Não, tava na aula, só que daí caiu minha internet aqui. Caiu? Só pra ficar Não, rápido. tranquilo, velho. Beleza. É Beleza, que então. tá gravada lá, tá? Qualquer Beleza. dúvida, se vocês quiserem depois conversar, é só dar um toque. Ok. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.